essa infraestrutura acaba impactando as relações sociais. O outro empreendimento sobre o qual eu queria falar é o Minha Casa Minha Vida. Não tem dúvida que o Minha Casa Minha Vida é o maior esforço de redução de déficit habitacional já feito nesse país. E é uma política extremamente importante. Mas eu não sei se vocês acompanharam, o anúncio da 3ª edição do Minha Casa Minha Vida, a própria presidente disse que um dos temas que o Minha Casa Minha Vida tem que tratar é a segurança e que, para tanto, as casas passarão a ter muros. A gente sabe que essa não é uma solução, que tem um impacto grande aí no custo da obra, né, você incluir um muro, mas, além disso, a gente sabe que o muro não serviu como estratégia de segurança em lugar algum. Então, por que, diante de um problema, e de um problema que vem do próprio projeto do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, como é que você constrói conjuntos habitacionais que não contam com infraestrutura, que não contam com espaços públicos, que, de fato, têm um crédito por entregar essa redução de déficit habitacional, mas que não são pensados dentro de um projeto de construção de cidade e de comunidade propriamente. Qual vai ser a resposta para além do muro, para um problema que hoje é um problema de segurança, porque em alguns casos você está construindo guetos. Então, como é que a gente vai trazer esse componente social, porque aí sim tem uma parte de planejamento mesmo do projeto e tem uma parte de componente social que esse casamento precisa acontecer, né, para além de uma resposta que seja o muro. E acho que e o Minha Casa Minha Vida vem enfrentando isso agora e tem isso como um dos seus principais desafios. E o terceiro empreendimento que eu queria trazer é o do pré-sal, porque esse é um tema para as cidades brasileiras atualmente. De novo, como é que a gente associa isso à segurança pública? Eu acho que dá para fazer essa associação de N maneiras, né? Uma, a gente pode falar como já o anúncio do pré-sal vem mudando, por exemplo, o mercado imobiliário dessas cidades, expulsando os moradores originais, que são obrigados a morar em áreas irregulares, ou destruindo o senso de comunidade. A gente sabe que a coesão social é fundamental como um elemento de prevenção à violência. A gente pode falar de um fluxo de pessoas que vai mudar radicalmente nessas cidades e que, portanto, são pessoas novas que estão chegando e que isso pode acarretar numa mudança de padrões sociais, numa mudança do volume de dinheiro que circula nessas regiões e que pode mudar o mercado, inclusive o mercado ilegal dessas regiões. Eu quis insistir nesse casamento entre infraestrutura e componente social, porque eu acho que esses são exemplos de 3 grandes empreendimentos que estão falando também do desenvolvimento do país e que precisam ser repensados ou pensados também a partir dessa perspectiva de segurança e de garantia, sobretudo, da segurança como um direito, aí pensada assim como um desenvolvimento urbano também. E acho que está funcionando. Paraty está no raio de influência do que você está se referindo, né? Entre o litoral norte de São Paulo e a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, certamente isso se desdobra aqui. Tem uma série de perguntas aqui, eu vou me referir a elas, depois vocês respondem um pouco em bloco, como quiserem. Muitas são para o Jailson, e uma delas toca nesse ponto que eu acho que você já tratou aqui. Gostaria que comentasse a qualidade de concepção do Minha Casa Minha Vida, acho que é para vocês dois. Novos guetos sem serviços e muito mais ou muito menos do que isso, reticências, né? E a outra pergunta ligada, você levantou 2 pontos aqui que tocam, então eu estou elegendo elas primeiro. Em um dado momento histórico, segurança era ter um muro alto na frente da casa. Hoje isso tem mudado. O que podemos fazer para implementar esse novo formato? Então, essas são 2 perguntas que tocam nesses pontos que você levantou. Tem uma outra aqui para o Jailson, que diz o seguinte: como os gestores podem encarar o desafio de pensar em executar projetos sociais não para, mas com as comunidades em suas diversidades? Eu acho que essa é uma pergunta que também a Renê pode responder, tem tudo a ver com o trabalho dela. Uma outra questão que diz o seguinte: gostaria de chamar a atenção para um enfrentamento altamente violento que ocorre hoje em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, como um dos efeitos colaterais da política da UPP. O que a mesa teria para comentar sobre essas dinâmicas da política de segurança? E, por fim, 2, uma diz o seguinte: o tráfico está totalmente ligado à violência urbana, o tráfico de drogas, evidentemente, como causa-efeito. Se a descriminalização das drogas for um caminho, como ela poderá acontecer? E aqui eu acho que não é uma pergunta, é mais um comentário que diz: Paraty sente demais a ausência de poderes públicos, como apropriação
não pode tolerar esta abundância e apagão moral. Como a população, desculpa. A população não pode tolerar essa abundância e apagão moral. Então eu coloco, né, em conjunto para que vocês comentem essas colocações. Tá, eu acho que a questão, por exemplo, tem alguns paradigmas que a gente tem que reconstruir. Eu tenho horror a uma perspectiva teleológica que sustentou a ação, principalmente da esquerda, durante um longo tempo. E também do pensamento positivista. A ideia de que há um futuro harmônico nos esperando e que nessa perspectiva nós temos que construir uma série de ações para lá, sempre se remetendo ao futuro. O futuro tem suas próprias questões. Eu prefiro trabalhar com a ideia sempre de um presente estendido. Nós temos desafios agora, disputas que estão colocadas e que a gente tem que enfrentá-las agora. Nós temos que ter um novo paradigma em relação à segurança. Segurança não pode ter como eixo o combate simplesmente ao crime. Tem que ter como eixo a proteção à vida, proteção ao patrimônio, garantia do direito de ir e vir. Então, esse princípio significa reestruturar todo o paradigma que sustenta a ação das nossas forças de segurança. Eu passei agora em Petrópolis ontem e teve um puto engarrafamento lá em Petrópolis à noite. Quando a gente passa assim, tem um carro metralhado e um carro do COI do lado. Efetivamente, se vários de nós estivermos passando por uma situação de sequestro, por exemplo, num carro, a primeira preocupação da polícia vai ser deter o criminoso mantendo bala em todo mundo, inclusive na gente que está no carro. É essa lógica que a gente defende em termos de segurança, centrado no combate a determinados crimes e demonizando os criminosos, a gente precisa rever e Paraty está em boas condições de fazer isso. É claro que a situação de cidades como Paraty, como outras, tende a aumentar o grau de insegurança, principalmente com a disseminação do crack, principalmente com o desenvolvimento de pequenos furtos. O que a cidade pode fazer para tratar disso? É pensar de que segurança nós precisamos e qual a responsabilidade das organizações da sociedade civil em construir essa valorização, respeito à vida, direito de vir e garantia do patrimônio, pelo menos. Então é um pacto que a cidade tem que fazer, que as organizações têm que fazer, e não pedir mais polícia, mais armas, mais repressão. Então isso é um pouco que acontece com a cidade da Baixada Fluminense. Diante da política da UPP, que é uma política de permanência da polícia nas favelas, há um processo de mobilização e movimentação do crime. Então o que está acontecendo agora na Baixada continua estável o número de homicídios, por exemplo, na cidade, mas aumentou muito o número de homicídios na Baixada. Então nós temos a situação que o que se pede muitas vezes na Baixada é um clamor por mais segurança e mais polícia, e muitas vezes mais violenta. Então o desafio é como se constrói as condições. A política da UPP, eu estava falando com o comandante da UPP outro dia, vocês têm 5 anos, já faz 6 anos que a UPP está no Santa Marta, que é uma favela minúscula, com 5 mil moradores. O que acontece hoje se sair a UPP de lá? Ele mesmo reconhece que na mesma hora o tráfico volta a deter o controle do território. Então é uma política equivocada, que não tem porta de saída. Então o desafio fundamental a UPP é um primeiro passo que tem que ser integrado a outro conjunto de políticas. E não dá conta de botar policiais também em Caxias, Nova Iguaçu. Não dá conta porque nós não temos contingente para isso. Então o desafio é construir outro modelo de segurança que incorpore mais a o governo federal, estadual e municipal. A população da Rocinha se rebelou contra isso, foi às ruas contra o teleférico. Na Providência se gastou 120 milhões para fazer um teleférico e não se fez as obras urbanas fundamentais. Então, esse envolvimento da população nas definições é central. E isso tem que continuar sendo cobrado. Isso tem que continuar sendo exigido. Qualquer intervenção em território específico tem que ter efetivamente a discussão com a população local. Isso é básico, isso é antigo e continua no campo da disputa. A mesma coisa um projeto como Minha Casa Minha Vida, que é um projeto de moradia, não é um projeto habitacional. Então é um projeto que trabalha na lógica do mercado. Aí você entrega aos empresários o poder definir onde vai ser a construção. O empresário vai trabalhar, como é esperado, na lógica do lucro. Aí você transfere cada vez mais a um processo de alargamento da cidade. Então você transfere para os terrenos mais baratos. E a primeira coisa que chega depois dos empresários é a milícia. A milícia é mais perigosa no Rio de Janeiro do que o tráfico de drogas. A milícia está com um controle extraordinário. E eles têm um controle não só
do território, no ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ideológico. Se lá na Maré a milícia chegar, e tem milícia na Maré, são 16 comunidades na Maré, se chegar em Nova Holanda, onde nós estamos, primeira coisa que eles fazem é expulsar o Observatório de Favelas e outras organizações. Jailson, desculpa, explica o que é a milícia, porque talvez a Renê não saiba. A milícia são forças controladas por a banda podre da polícia, quer dizer, por agentes corruptos da polícia, do Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, que controlam os territórios a fim de terem vantagens econômicas. Hoje elas dominam territórios imensos da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades do entorno. A milícia é muito perigosa e a população continua achando que é o mal menor. Isso setores médios, setores políticos também. Então, o nosso desafio é pensar na disputa da cidade, significa pensar que nós, como atores da cidade, temos um papel a cumprir. Então, parece que todas as questões apontam nisso. O que nós podemos fazer é repensar paradigmas fundamentais para pensar a convivência, produzir soluções estratégicas. A política de polícia comunitária veio da sociedade civil. Começa a ser trabalhada, publicizada, discutida, difundida pela sociedade civil. O nosso papel como sociedade é propor soluções, propor alternativas, fazer metodologias e pressionar o Estado para que cumpra esse papel. Na disputa, que tipo de cidade nós queremos? Uma cidade a serviço do mercado, uma cidade empresa típica, ou uma cidade onde efetivamente a gente possa produzir condições de viver de forma autêntica, com liberdade e com capacidade de conviver democraticamente na busca de mais igualdade. Isso existe metodologias, existem propostas. Se entrar no site do Observatório de Favela vai ter um monte de questões. Se trabalhar com muitas outras organizações, tem um monte de proposições, um monte de trabalho está sendo feito. Quem tem interesse nisso, basta buscar. O desafio é reconhecer que é possível, reconhecer que tem que pressionar o Estado para isso e colocar em questão o mercado, e a gente está encaminhando de forma coletiva esse conjunto de proposições. É uma disputa rica, que nos alimenta, porque nos humaniza. Por isso que eu critico tanto a ideia de futuro em si. Eu quero viver a minha vida com significado agora. Eu quero viver a minha dignidade, a minha humanidade agora. Quando eu me sinto partícipe de um projeto comum de humanidade, isso me torna um ser e um cidadão melhor. E isso nos alimenta e nos impulsiona para frente. Esse é o desafio fundamental de cada um de nós e das forças coletivas que a gente vai construindo, né? Obrigado. Can I take you home with me? I couldn't agree more with what you've been saying, and maybe just to emphasize and 2 points. The one is we do need budget shifts. Inside of government, when you look at the budget allocation, a lot of money is given to basic services, yeah? Urban planning, the hard infrastructure, the building of bricks, putting bricks and cement together and building buildings. And when you look at the portion of that budget or funding allocation to the building of people, you find very, very little or nothing at all. So even if you, I don't know if it's the same over here, but back home, if you look at the different ministries, education will get very little of the budget in our case. In the case of social development, which is the people that actually look after the communities, the social workers, they've got so little to work with. But when you look at how much money is given for houses and for pipelines and for water, it shifted. Take off, huh? English is gone. Hello? Okay. So when you looking at the shift in terms of the money, there isn't a balance, yeah? And then the other thing that we do require is a shift in terms of paradigm, in terms of our thinking. There was a question about municipal officials and what we do as people working within the government system, maybe working as urban planners or as development planners, etc. We are implementing back home a toolkit that we've got that encourages people or teaches people how to plan differently and how to change the language. So maybe a practical example. What you will typically find in one of our planning documents is maybe an objective or a goal that says the building of 5,000 houses. Now when you ask, okay, fine, implement that project, building houses, that's not so difficult. You appoint a contractor and you get your bricks and your cement and you get the land and you service and you build. But if you wanted to mainstream safety, so we talk about this thing called mainstreaming safety, but what does it mean?
instead of building 5,000 houses, if I change that word to say, we're going to build 5,000 homes,